Dia para todos. Dessa vez eu não pude fazer a nossa atividade no KPG. Deixa eu ver. Como estava previsto, né? E porque eu precisei de fazer uma viagem. Hoje, mais tarde, Lama Sonan também está viajando. Ele está em Siliguri hoje, indo para Delhi, para o nosso caminho de volta para o Brasil. Então, a atividade de hoje, mais tarde, a meditação de Chirenzi, que a gente vai fazer, vai ser o Márcio que vai estar conduzindo. Já conversei com ele, tá? Por causa devido à possibilidade de Lama Sonan e minha também, que eu também vou estar em trânsito nesse horário. Então, vamos continuar aqui os nossos estudos. A gente está vendo o Taratantra Shastra, né? A gente está vendo a parte que fala sobre os 9 exemplos do Tathagata Garbha. Tathagata Garbha, como a gente viu, significa a essência, ou a característica fundamental da nossa mente, que é a essência da mente de Buda, que está em nós em germe, né? Algumas vezes se fala de estar em potência, mas essa não é uma boa palavra, né? Porque isso mostra que que é algo que não está manifesto, né? Tem potência porque não está manifesto, mas não é o que acontece. A mente de Buda em nós, ela está manifesta, nós não a percebemos. Ela está plena, ela está íntegra, está inteira, ela é indiferenciada. Não, ela é idêntica à mente de Buda que existe no Buda, né? O Buda não tem mais mente de Buda do que os demais seres. Todos têm a mesma mente de Buda, exatamente igual, sem nada de diferente entre elas. A diferença está nos aspectos adventícios, os aspectos, os porque nós, os seres ordinários, temos essa nossa mente de Buda recoberta por véus de ignorância, dos diversos níveis dos véus, né? Desde os níveis mais sutis até os níveis mais grosseiros. Então, a diferença está nesses véus da ignorância. É por isso que esses 9 exemplos sempre mostram uma essência da mente de Buda, né? E em volta dessa essência, diversos tipos de elementos que encobrem ela, que impedem ela de ser percebida, né? Mas como os próprios exemplos mostram, por exemplo, o exemplo que a gente viu no nosso último que a gente viu até o final, que é a estátua de Buda recoberta por uns trapos sujos e mal cheirosos, né? A estátua de Buda, ela está ali inteira, não tem nada para acrescentar nela. Ela não precisa se desenvolver, ela não está em potência, ela está inteira, estátua de Buda. O que tem de diferente para o que seria o Buda? Nesse exemplo, ela está encoberta por tecidos podres e mal cheirosos. Então, você retira esses tecidos, a estátua está ali, não precisa fazer nada com ela, né? Então, isso para mostrar que para o caminho do despertar, todo o processo que a gente faz no caminho do despertar é um processo de purificação. Não é uma purificação da essência da nossa mente, é uma purificação dos véus que encobrem essa mente. A gente tem que retirar esses empecilhos que não nos deixam perceber e reconhecer a mente de Buda que existe em nós. Nós vimos vários exemplos, né? Que dos 9, nós já vimos
Nós estávamos vendo o oitavo, começamos a ver o oitavo. Os primeiros sete é uma imagem de Buda, uma estátua que seja, dentro de uma flor de lótus murcha. O segundo exemplo é o mel, que está protegido, que está encoberto por um enxame de abelhas agressivas. O terceiro, a semente, que está recoberta pela sua casca, que, portanto, não pode ser comida. O quarto exemplo, uma grande quantidade de ouro caída sobre um pântano mal cheiroso na beira da estrada. O quinto, dentro da casa de um homem pobre, debaixo da terra, tem um tesouro escondido que ele não tem conhecimento. Esse é o quinto. O sexto exemplo, de uma semente de uma mangueira que rompe a casca e começa a brotar, vai se transformar numa árvore. E o sétimo exemplo, a imagem de uma imagem de Buda recoberta por trapos sujos. Então a gente tem agora o oitavo exemplo, que é o que a gente começou a estudar no nosso último encontro, que é o de uma mulher pobre, grávida, que está sem abrigo e ela encontra um abrigo noturno para poder passar a noite, um abrigo para mulheres. A essência dessa imagem é que é uma mulher que necessita de cuidado por causa da gravidez. Ela já está grávida há algum tempo e ela está completamente sozinha e desprotegida, sem ajuda de ninguém. Então, tanto que ela não tem uma casa onde ela fique, ela não tem. As suas roupas estão rasgadas, estão esfarrapadas, né? Ou seja, até as roupas dela não a protegem completamente. E o único lugar que ela encontra para poder se abrigar é um abrigo noturno para mulheres, que não tem, que fica completamente exposto, de uma certa forma, e não tem uma proteção, né? Elas não estão protegidas de serem agredidas por ninguém ali, né? E ela se sente então profundamente desprotegida e necessitando de um protetor, desprotegida, necessitando de um protetor. E ela não percebe, ela não tem consciência de que dentro do seu ventre ela carrega o futuro rei. Então, ela já tem o protetor, já está dentro dela, e ela não percebe isso e ela sente falta desse protetor. Essa é uma imagem, né, que a gente, que é como na estrofe seguinte diz, no, na, no Sansara, né, no vir a ser do Sansara, do ciclo das existências, né, ele é semelhante a um asilo para mulheres abandonadas. Que são os seres impuros são como essa mulher grávida. A essência imaculada está presente dentro deles, mas eles não percebem e se sentem desprotegidos. Essa é a imagem. A essência imaculada presente dentro desses seres é como o embrião real da imagem, né? O embrião do rei, o bebê, o feto, né, do rei. E devido a essa presença neles, eles têm um protetor. Então, se eles têm esse protetor dentro deles, mas eles não reconhecem. Veja, essa imagem é muito interessante para dar uma ideia de o que acontece conosco, né? Eles não reconhecem que possuem esse protetor, esse ser, esse protetor dentro deles. Então, eles se sentem sem protetor. Não porque eles não tenham protetor, mas simplesmente que eles não reconhecem o protetor que está dentro deles. Como que isso se reflete na nossa situação?
nós olhamos para nós mesmos, não encontramos a mente de Buda que existe em nós. Então, nós nos sentimos desvalidos, sentimos-nos pequenos, como a imagem do nosso ego, sem proteção nenhuma. E a gente tenta fazer uma atividade ininterrupta para poder reunir elementos, para poder dar uma sensação de alívio, uma sensação de proteção, de tranquilidade, de segurança. Mas é uma segurança externa, que não é uma segurança de verdade, né? Mas ocupa toda a nossa atividade buscar essa segurança externa, porque nós não percebemos que essa segurança existe dentro da nossa mente, que é a mente de Buda. Não reconhecer a mente de Buda faz com que a gente identifique dentro de nós um grande vazio, uma, não um vazio da vacuidade, um vazio preenchido de luz da vacuidade, um vazio escuro, né? Um vazio, um vácuo mesmo, sem nada, né? Um buraco, né? Uma falta. Essas são as imagens, né? Uma falta, falta alguma coisa, uma carência. Então, nós nos percebemos sempre carentes, faltando alguma coisa. Sendo que, na verdade, isso que está faltando, que a gente acha que está faltando, não está faltando, está lá, né? Mas como nós não vemos, a gente sente essa falta, né? E isso dá uma grande angústia e faz com que a gente tente de todas as formas de reunir os elementos que possam aliviar essa sensação de carência e sensação de angústia. Isso, então, nós, até aqui, isso a gente já viu do nosso último encontro. Vamos ver o que, que diz aqui a terceira estrofe desse trecho. Da mesma mulher que, da mesma forma que uma mulher tendo características mal formadas e um corpo coberto de vestes sujas, experimentará os piores tormentos dentro de uma casa para mulheres abandonadas, ainda que ela traga em si o embrião de um rei. Da mesma forma, os seres vivos, a gente segue depois. Vamos pegar só esse trechinho aqui. Uma mulher tendo características deformadas. A gente já viu que mulher é o símbolo da sabedoria, da mente iluminada. Uma mulher tendo características deformadas significa que essa mente iluminada ela está ainda imperfeita, ela não está completamente iluminada, ela está ainda em processo de purificação, de aperfeiçoamento. Então, ela não tem, como as características são deformadas, ela não tem como refletir a realidade exatamente como a realidade é. Ela vai refletir de uma forma deformada. Então, essa mulher é a nossa mente, né? A nossa mente, aqui, nesse caso, é a nossa mente ordinária, nossa mente conceitual, a nossa mente é, limitada, certo? Por ela ser deformada, ela não consegue perceber a realidade como ela é. É diferente da mulher Prajnaparamita, por exemplo, que consegue ver a realidade exatamente do jeito que ela é, porque, nesse caso, Prajnaparamita, Tara, são símbolos da capacidade luminosa da nossa mente, que é representada, ou também algumas dakines, né? Pode ser visto também, as dakines. Como as dakines ou alguns idãs femininos representam exatamente esse aspecto da nossa mente que é luminoso, que percebe a realidade tal como ela é. Então, é um outro. Vão aparecer como mulheres, mas vão aparecer como mulheres no seu sentido, na sua expressão mais plena.
E aqui a gente tem, como é uma mente ainda limitada, ela não pode ser uma mulher de uma forma plena. Então, ela é uma mulher com deformações, com limitações, né? O seu corpo está coberto de vestes sujas. Primeiro, o seu corpo está coberto porque ela não percebe a realidade nua, tal qual ela é. Por isso ela tem um corpo coberto. Coberto por vestes sujas, porque essas vestes sujas mostram todas as impurezas e os véus que obstruem a nossa mente e que nos impedem de ver as coisas, a mente de Buda que existe em nós. Então, com uma mente assim, deformada e recoberta de véus e de entraves e de impurezas, né, sujas, experimentará os piores tormentos dentro de uma casa para mulheres abandonadas. Por causa das mulheres, é óbvio que não, né? Porque as mulheres estão abandonadas e elas não têm um protetor. Então, a angústia de estar num lugar onde quem pode te socorrer é alguém que também está necessitando de socorro, dá essa sensação desses tormentos que essa nossa mente vive, porque o samsara onde a gente vive é um abrigo para pessoas abandonadas e sem perceber, e que se sentem desprotegidas. É isso que é o samsara. Qualquer lugar que a gente vai pedir algum tipo de apoio, de socorro, de orientação, quem tem para nos orientar é quem está mais perdido do que nós, quem está mais desorientado e desprotegido do que nós. Sendo que, na verdade, essa desproteção ela é uma ilusão, porque nenhum desses seres que estão no samsara, aqui representados pelas mulheres abandonadas, nenhum desses seres está realmente desprotegido. Mas nós nos vemos assim, nos enxergamos assim. Mesmo que ela traga em si o embrião de um rei, ou seja, embora aqui esse mesmo é muito mais no sentido de embora essa mulher traga em si o filho de um rei, né? Ou seja, é o exemplo máximo da proteção, porque o rei é o protetor de todos, né? Aqui esse rei é um exemplo de um monarca universal, ou seja, que é o rei dos reis, né? E que é a quem todos os seres prestam homenagem, ou também, igualmente, o próprio Buda, que é o senhor de todos os seres, também como o mestre de todos os seres e o protetor de todos os seres. Então, embora ele esteja em germe dentro do seu útero, né, ela não percebe isso e ela se sente desprotegida. Da mesma forma, os seres vivos, em razão da sua mente atormentada pelo poder das impurezas, então, o seu mental atormentado ou não pacificado, como está no texto tibetano, é a nossa mente conceitual que está, como a gente está, nossa mente nanche, né, como fala no tibetano, a mente conceitual atormentada pelo poder das impurezas. Que impurezas são essas? As impurezas do karma, das emoções perturbadoras, dos venenos mentais, dos pensamentos, dos condicionamentos, dos pensamentos conceituais, dos pensamentos, das visões errôneas e dos hábitos kármicos. Todas essas coisas atormentam a nossa mente, porque ela é uma mente que só consegue funcionar dentro de um espaço muito limitado, que é o espaço da mente conceitual. Ela é deformada, ela não está completa, ela é muito limitada. A nossa mente, no nosso estado da mente de Buda, ou aquilo que a gente alcança quando nós conseguimos silenciar essa mente ordinária
e contemplar a pacificação da mente, como a gente faz no chinês, a gente entra no estado de que a gente percebe a mente na sua natureza verdadeira, que ela é transcendente. Então, ela consegue perceber esses fenômenos de uma forma mais. Ela consegue perceber todos os fenômenos de uma forma mais transcendente. Ela é limpa, clara, luminosa, desobstruída. Ela não é limitada, não é deformada, certo? Então, da mesma forma, os seres vivos, em razão do seu mental atormentado pelo poder das impurezas, permanecem dentro da casa das misérias, da casa dos sofrimentos, que é o samsara. Seres, nós permanecemos dentro do samsara, que é a casa das misérias. E imaginam que eles não têm um protetor, enquanto que bons protetores encontram-se no interior deles próprios. Vamos ver aqui o que que a gente encontra no comentário do Django Couture. Ele diz o seguinte: uma mulher de aparência e compleição miserável, sem proteção e nem refúgio, reside em asilos, albergues baratos nas encruzilhadas. Essa é a nossa imagem vivendo no samsara, né? Vivemos em asilos, mostram a precariedade do espaço de proteção, né? Albergues baratos e encruzilhadas. Ela carrega em seu ventre uma criança dotada dos sinais. Que sinais são esses? Os sinais de um Buda, que são os sinais maiores e os sinais menores. E que se tornará um glorioso monarca universal. Os sinais que a gente vê do Buda, eles mostram que aquele ser tanto pode ser um Buda como pode ser um monarca universal, que é um governante de todos os governantes, né? São os mesmos sinais. Por isso é que quando o Buda nasceu, que foram identificados esses sinais, o pai dele achou que ele fosse tornar o rei de todos os seis, o maior dos seis, né? E mas isso dependia do caminho que ele seguisse. Ele poderia seguir esse caminho ou poderia seguir o caminho de se tornar um Buda, que é o mestre de todos os seres, né? E, no entanto, como essa criança está obscurecida pelo manto de seu ventre, ela não sabe que esse ser habita seu próprio corpo, que habita seu próprio corpo é um governante da humanidade. Ignorando isso, ela sofre e é tomada pelo medo de ser caluniada, tratada com desprezo e abusada pelos outros. Veja bem esse desdobramento desse símbolo. Ela carrega em si, no seu ventre, uma criança dotada dos sinais que se tornará um glorioso monarca universal, certo? No entanto, como essa criança está obscurecida pelo manto do seu ventre, ou seja, ela está recoberta por um véu, que aqui ela está chamando de o manto, né? Você não consegue perceber essa criança claramente, porque ela está envolta pelo quê? Pelo corpo da mulher, né? Pelo útero e pelo seu corpo. Assim, esse corpo da mulher, ele impede que a gente veja a criança que está no seu ventre, né? Completamente, porque ele não é, esse corpo não é transparente, certo? Então, a gente tem aqui que um envoltório
Nessa imagem que a gente está vendo, o envoltório é o corpo da mulher, o corpo da mãe, certo? Ela não sabe que esse ser que habita seu próprio corpo, ela sabe que está grávida, mas ela não sabe que esse ser que habita o seu próprio corpo é um governante da humanidade. Então, ela sofre, tomada pelo medo de ser caluniada, de ser tratada com desprezo, de ser abusada pelos outros. O medo, ela está sem alguém que a proteja contra as agressões da sociedade, as agressões dos outros. O significado, então. Ele diz: o nascimento em uma existência, o nascimento no samsara, né? Aqui no samsara, estar aqui no samsara, nascer no samsara é semelhante a um asilo. O samsara é semelhante a um asilo. Os seres impuros são como a mulher que carrega um rei no seu ventre. Como ele está presente dentro dela, ela tem proteção. O elemento imaculado é como o rei que habita no seu ventre. Como os nascimentos nos vários locais da existência samsárica são acompanhados de sofrimento, eles são semelhantes a viver num asilo. Então, o fato de ele está explicando os símbolos, né? O fato de nós vivemos aflitos no samsara por todas as intercorrências que acontecem no samsara e que nos angustiam, é representado por viver num asilo, num abrigo, num albergue, nas moradas daqueles que não têm proteção nem refúgio. Então isso é o símbolo de viver no samsara, né? Estar num lugar sem proteção nem refúgio. E é por isso que a primeira coisa que a gente faz no caminho do despertar é tomar um refúgio, certo? Nós tomamos refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha. Já vimos o que isso significa a nível externo, mas sabemos também que a nível interno, o Buda e o Dharma e a Sangha representam a mente de Buda que existe em nós. Então, quando nós tomamos refúgio na mente de Buda que existe em nós, nós não nos sentimos mais desprotegidos, né? E saímos desse estado, né? Como todos os seres que não estão purificados das aflições adventícias têm proteção e refúgio e ainda assim ignoram isso, eles são semelhantes à mulher que tem um rei em seu ventre. Ou seja, todos os seres possuem esse refúgio. Eles não precisam de mais nada. Eles estão inteiros e dão conta de tudo, né? Mas como eles não percebem isso, eles são semelhantes a essa mulher que traz no seu ventre o filho de um rei e não sabe disso, e por isso se sente desprotegido. Como o rei está presente dentro dessa mulher, ficará evidente que ela tem proteção. Como dentro desses seres, o verdadeiro estado. Aqui a gente pode extrapolar no sentido de entender que, porque quando a gente pensa, sim, mas ele é um bebê que está no ventre dela, como é que ele vai poder protegê-la? Não é esse é o sentido é o rei está dentro dela, né? O rei protetor capaz de defendê-la de todas as coisas está dentro dela, né? O fato de ter a aparência de um bebê não se é irrelevante para essa imagem aqui, tá? Quem é frágil nessa imagem não é o bebê que ela carrega. Quem é frágil nessa imagem é ela que não percebe que ela tem essa proteção dentro dela. Como um rei está presente dentro dessa mulher, fica evidente que ela tem proteção. Como dentro desses seres o verdadeiro estado, que é o Tathagata Garbha, está presente, eles são acompanhados pela melhor proteção possível. Então, todos nós, seres de Sansara, possuímos em nós, carregamos dentro da nossa mente,
que é uma imagem da mulher grávida, carregamos em nós o Tathagata Garbha, que é a mente de Buda. E essa é a melhor proteção possível, não tem proteção maior do que essa, né? Uma vez que esse elemento, que é por natureza completamente puro e livre de qualquer impureza, tenha se revelado diretamente, eles serão protegidos de todo o seu medo. Ou seja, quando essa mente de Buda ela for terminar esse processo de purificação dos elementos, dos véus que escondem ela, quando a nossa mente estiver livre de qualquer impureza, então, e vai se revelar diretamente o que? A mente de Buda, o Tathagata Garbha. E eles serão protegidos de todo o seu medo, porque aí não existe mais sentido de ter medo. Portanto, o elemento é semelhante ao rei que habita o ventre dessa mulher. O elemento que ele está falando aqui é Tathagata Garbha, né? Então, é, é um termo que é utilizado para a mente de Buda que existe em nós. Pelo fato de nós possuirmos o elemento, é possível para nós alcançarmos o estado de Buda. Esse elemento é a mente de Buda que existe em nós, em germe, né? Juntando uh, as duas estrofes, né? Nós temos um governante da terra, um monarca universal, habita o ventre de uma mulher de aparência desagradável e cujo corpo está vestido com roupas sujas. No entanto, ela tem que permanecer em uma casa de pobres e passar pela experiência do mais terrível sofrimento. Essa aqui, então, de novo, é uma imagem da nossa trajetória no Sansara. Um Buda habita dentro da nossa mente, certo? Um Buda habita dentro do ventre de uma mulher de aparência desagradável. O Buda habita dentro da nossa mente, que tem um aspecto desagradável, como a gente já viu, a nossa mente é muito poluída, muito deformada, distorce as coisas, egoísta, egocêntrica, etc. E cujo corpo está revestido com roupas sujas. São todos os atos negativos que a gente faz, as nossas emoções perturbadoras, etc., são essas roupas sujas que envolvem a nossa mente. Então, um Buda habita dentro da nossa mente de aspecto desagradável e revestido de elementos desagradáveis, sujos. No entanto, o exemplo, ela, a mulher, tem que permanecer numa casa de pobres e passar pela experiência do mais terrível sofrimento. E nós também, da mesma forma, nós, os seres que nos consideramos desprotegidos, embora tenha um protetor dentro das nossas mentes, e assim nós temos que permanecer no solo do sofrimento, do samsara, e as nossas mentes inquietas sob o impulso predominante dos venenos mentais. Então, esse é o estado em que a gente está mergulhados no samsara, exposto a todos os sofrimentos do samsara, é, por não perceber que a verdadeira natureza da nossa própria mente. Um monarca universal, um governante da terra, habita o útero de uma mulher de aparência agradável cujo corpo está vestido com roupas sujas. Embora esse governante resida em seu próprio útero, ignorando isso, ela tem que permanecer em um asilo e passar pela experiência do mais terrível sofrimento, de ser destituída, sujeita a desprezo, abusada e negligenciada. Da mesma forma, todos os seres sencientes têm um protetor e refúgio, sendo este o Sugata Garbha, Tathagata Garbha, que reside em suas próprias mentes. No entanto, uma vez que eles não sabem disso e se consideram sem qualquer proteção e refúgio, assim esses seres cujas mentes estão perturbadas devido à influência predominante dos venenos mentais têm que permanecer dentro do ciclo das existências, o samsara, a base do sofrimento.
Estou passando assim porque isso são, a gente já viu isso em outros momentos, né? Continuando aqui, mais uma vez, uma outra forma de descrever essa imagem, antes da gente fazer uma síntese de tudo. Imagine uma mulher feia e desamparada, sem lugar para ficar, que acaba em um albergue de indigentes. Imagine também que ela está grávida e carrega em seu ventre o futuro rei. Ela continua a sofrer porque não sabe nada sobre isso. Da mesma forma, os seres possuem a preciosa essência do Buda, mas não sabem nada sobre ela, nem obtêm qualquer benefício dela. Essa é a história, né? A mulher que tá no abrigo, ela não sabe que o rei habita no seu seio, né? E ela não consegue tirar disso nenhum benefício. Da mesma forma, a gente não sabe que a mente de Buda está dentro de nós e, portanto, a gente não consegue tirar disso nenhum benefício. Que benefício seria isso? Benefício de nos sentirmos distendidos, relaxados, sem medo, mais tranquilos e confiantes no nosso caminho para o despertar. Assim como a mulher no albergue tem um rei no seu ventre, os seres nascem nos 6 reinos do Sansara, alguns como humanos, outros como animais, alguns como fantasmas famintos, etc. Todos têm que sofrer. Os animais sofrem com a escravidão, os espíritos têm que sofrer com sede e fome, os humanos têm que sofrer com o nascimento, a doença, a velhice e a morte. Todos são como a pobre mulher que vive na miséria. Então, ele traz aqui essa imagem do Sansara. Ele pega os reinos mais que apresentam maior sofrimento, né? Faltou aqui apenas os seres que habitam os infernos, né? Que também têm a mente de Buda dentro de si. Como eles não percebem isso, eles se sentem agredidos por todos os lados e sem nenhuma defesa, porque eles não percebem a mente de Buda que existe dentro deles, né? Só fica um pouco fora dessa imagem do sofrimento os reinos dos semideuses e dos deuses, porque nesses reinos existe uma quantidade um pouco maior de felicidade do que de sofrimento. Então, apesar de existir sofrimento no reino dos semideuses e no reino dos deuses, quando a gente está falando dos sofrimentos do Sansara, a gente se detém mais aos sofrimentos maiores desses reinos mais inferiores, por assim dizer, né? Mais sofridos. Todos têm que sofrer. Os animais sofrem com a escravidão, os espíritos com a sede e a fome, e os humanos têm que sofrer com o nascimento, a doença, a velhice e a morte. Todos são como a pobre mulher que vive na miséria. O nascimento, a doença, a velhice e a morte. A doença, a velhice e a morte são os flagelos da humanidade que o Buda, né, o príncipe, o Bodhisattva, percebeu enquanto na sua última existência aqui na Terra. E ele resolveu se dedicar a encontrar a solução para esses sofrimentos, da doença, da velhice e da morte. Então ele saiu de casa e foi ter uma vida de eremita, né? De eremita não, de andarilho, buscando um aprendizado para ele poder encontrar a solução para esses problemas, voltar para o seu reino e ajudar o seu povo a se libertar da doença, da velhice e da morte. O Buda sai, né, com essa intenção. E através de diversos momentos que a gente vê na história da vida do Buda, ele finalmente alcança o despertar. E assim que ele alcança o despertar, quando ele começa a ensinar, a primeira coisa que ele diz é: eu ultrapassei os portões da morte, eu escancarei as portas da imortalidade.
todos podem passar por ela, né? A partir de agora, todos podem, ela está acessível para todos. Então, ele disse: eu encontrei a solução para esses problemas dos seres humanos, a doença, a velhice e a morte. Eu tenho a solução para isso, ninguém mais precisa passar por isso. Basta seguir as minhas orientações, né? Aqueles que seguiram as orientações do Buda realmente se libertaram desses sofrimentos, né? A pobre mulher, como um grande governante em seu ventre, está vestido com roupas sujas. É uma imagem. Vamos chegar nessa imagem depois. Por não saber que carrega um rei, ela permanece na pobreza e é muito infeliz. Da mesma forma, os seres têm um protetor dentro de suas mentes, mas não têm consciência disso, por isso não têm paz de espírito e são dominados por impurezas. Assim permanecem no samsara e passam por todos os tipos de sofrimentos. Então, como a gente viu nos outros encontros, cada um desses envoltórios, eles têm um sentido específico, né? Essas imagens se representam de um momento imediato, elas têm uma mensagem para dizer: olha, seres, prestem atenção, a imagem do que vocês estão vivendo é a seguinte: vocês estão vivendo como se vocês fossem uma mulher grávida que tem um rei dentro do seu ventre, não sabe disso e se sentem desamparados. Essa é, né, a imagem direta para a gente. A gente, olhando para percebendo essa imagem, a gente se sente: ah, sim, é isso, ok, eu reconheço, é isso mesmo, né? Mas ela fala também, essa imagem, ela é mais sutil quando ela descreve um momento específico do caminho. Então a gente viu que passamos por vários envoltórios no caminho do despertar, a gente foi vendo como que eram os envoltórios de cada etapa desse caminho. Então, a gente viu o envoltório quando era um pântano de excrementos, quando o envoltório era um monte de terra, um buraco no meio da terra coberto de terra. A gente viu um envoltório que é a casca de uma semente que começa a brotar. A gente viu um envoltório que é um monte de trapos sujos e mal cheirosos, envolvendo sempre essa essência pura, né? A essência da mente do Buda. E agora a gente está vendo essa imagem que é a imagem de uma mãe, de uma mulher. Isso está mostrando aqui a fase do caminho em que a gente está já na oitava terra de Bodhisattva. Na imagem anterior, a gente viu que haviam várias impurezas na nossa mente, mas eram impurezas mais sutis que vinham do hábito acumulado desde tempo sem começo. Então, impurezas sutis que a gente não percebia, a gente tinha removido todas as impurezas grosseiras. E estávamos agora lidando com impurezas mais sutis, que é o que os bodhisattvas têm que lidar, têm que continuar purificando. Elas são mais sutis, por isso é que elas representam trapos. São sujos e mal cheirosos porque são impurezas mentais e a nossa mente é mal cheirosa, é suja e mal cheirosa, certo? Então, por isso essa imagem deles serem sujos e mal cheirosos. Mas eles são podres porque não são tecidos firmes, são tecidos frágeis, que você vai puxar e sai um pedaço dele, né? Não sai ele inteiro. Então você está sempre, né, tirando esses pedaços, esses farrapos vão saindo. Então, esse processo de purificação nessa etapa é representado por essa imagem. Na etapa seguinte, agora, o que a gente vê? A mulher ela está coberta de trapos também sujos, né? Ou seja, os últimos trapos que ficaram ainda estão presentes aqui. Tirando esses últimos trapos, tem o corpo da mulher, o corpo da mãe, simbolizado principalmente
no útero que envolve a criança e que protege a criança. O útero protege a criança que está em gestação, né? Mas chega um ponto em que ele precisa ser completamente abandonado, porque senão a criança morre, né? Então, é o momento do nascimento. No momento do nascimento, o útero ele se torna um entrave que tem que ser eliminado, né? Então, aí vem o processo do nascimento e você sai de dentro daquela coisa que está te prendendo, né? As imagens, quando os mestres, em geral, falam sobre a experiência do nascimento, ela é tida como um sofrimento porque você se sente apertado de todos os lados e você quer sair daquele lugar que está te apertando. Mas tem mais uma coisa. Uma mãe, ela representa cuidado, atenção, carinho, afeto, né? Nutrição, né? Até uma certa proteção, né? É, são todos esses aspectos. Isso são aspectos da nossa mente, e por isso é que a imagem é boa também, porque chega aqui, nesse momento, existem alguns aspectos da nossa mente que a gente não quer jogar fora, que a gente não quer eliminar, porque a gente desenvolveu apego a eles. Da mesma forma como a gente desenvolve, imagina, a gente está sendo na gestação, tem o corpo da mãe que nos dá tudo que a gente quer no momento que a gente quer, alimento, oxigênio, né, calor, afeto, ternura, etc. Então a gente não quer a gente não quer, a gente desenvolve um apego a esse estado de cuidado, de atenção, né? Então, nessa fase do caminho para o despertar, nós nos deparamos com. É fácil retirar os aspectos feios, sujos e mal cheirosos da nossa mente. Mas esses aspectos agradáveis da nossa mente, que são limitados, que são produzidos pelo ego, que não têm a visão transcendente sobre a realidade, mas que não são tão desagradáveis, são, pelo contrário, muito agradáveis, eles são mais difíceis da gente se libertar. Então, esse momento, os bodhisattvas precisam, então, se libertar de todos esses entraves da mente aos quais a gente desenvolve um grande apego, que são representados pela imagem de uma mãe, né? No exemplo da mulher grávida, o seu ventre representa as impurezas de um bodhisattva no caminho do Mahayana, da primeira até a sétima terra dos bodhisattvas. Aqui ele fala até a sétima terra dos bodhisattvas. E a gente chegou, então, 9h49. Chegamos, então, ao nosso último exemplo. Deixa eu resgatar ele aqui. O nosso nono exemplo, que é a estátua no seu molde. Terminados esses 9 exemplos, depois a Sangha ele volta a falar desses exemplos de novo e volta a falar de todos essas impurezas que a gente tem que ir eliminando ao longo do caminho, e ele vai falar sobre cada uma delas, sobre o processo de eliminar cada uma delas, etc. Que a gente vai ver nos nossos próximos encontros, né? O nono exemplo, ele diz o seguinte, pegar o texto principal aqui.
É como seu molde de terra, preciosa estátua. Na argila, preciosa estátua. Adventícios de lixo e impurezas recoberta. Dentro dos seres, assim, se encontra essa essência. Passageiros e kleshas por impurezas veladas. Dentro dos seres, a essência da totalidade está presente. Como que isso está traduzido? Da mesma forma, seja uma estátua no interior do seu molde. Isso é do verso principal, e aqui agora a gente tem a tradução feita por Azanga, o comentário do Azanga. Da mesma forma, seja uma estátua no interior do seu molde, plena de ouro, ainda ardente, e parecendo no exterior toda feita de terra. Aqui ele está pegando a imagem daquela técnica de fabricação de estátuas, né? Onde você faz uma estátua de cera, recobre ela de argila. Depois você põe no fogo, derrete a cera, então fica o vazio daquele onde que seria o que estava preenchido pela cera. Então, nesse espaço vazio, você verte o ouro derretido, o ouro preenche todos aqueles espaços. No momento que o ouro resfria, você pode retirar o molde e você tem ali a estátua de ouro. Isso é o clássico, né? Claro que se desenvolvem técnicas mais elaboradas, de forma que você não quebra o seu molde, mas você tem um molde que você pode reutilizar várias vezes, etc. Mas vamos pegar esse exemplo, que é o exemplo que é trazido aqui. Uma vez esfriada, um especialista dedica-se a retirar a camada de terra para a completa limpeza do ouro no interior. Então, a gente tem um molde de argila e você jogou o ouro, ainda ardente, ouro derretido, dentro desse molde, e aí deixa esse ouro resfriando. Quando você olha de fora, você vê um pedaço todo feito, um pedaço de terra, meio queimada, porque já levou no fogo várias vezes e tudo, né? Está todo queimado. Então, um pedaço de barro, de terra, sem nenhum valor, né? Mas um especialista olha para aquilo e vê que ali tem uma estátua, né, que está esfriando. Quando ele vê que esfriou, ele pode então retirar o molde. Então o que ele faz? Ele dedica-se a retirar a camada de terra para a completa limpeza do ouro no seu interior. Retira a camada de terra e limpa o deixa eu fazer assim. E limpa o ouro, a estátua de ouro que está no interior, que ficou no interior ali, apareceu, né? Assim, aquele que atingiu o mais alto despertar, percebendo sem cessar o caráter luminoso da natureza da mente e o caráter acidental das impurezas, purifica de seus véus os seres que brilham como joias. Essa imagem é muito linda. Ele diz, da mesma forma, aquele que atingiu o mais alto despertar, aquele que atingiu o mais alto despertar é o Buda, né? Ele está sendo representado aqui pelo o especialista, o ourives especialista, especialista em fabricação de imagens. Percebendo sem cessar o caráter luminoso da natureza da mente, ou seja, o especialista percebendo que o ouro que está no interior daquele molde, ele já esfriou e ele está em condições
liberto do molde que o contém. E o caráter acidental das impurezas, ou seja, também aqui o especialista percebe que o molde feito de terra, ele está ali temporariamente, apenas cumprindo uma função. Então, ele não tem nada a ver com a estátua em si. Ele é uma cobertura acidental. Então, ele vai retirar essa cobertura acidental e libertar a imagem do que está obstruindo ela. Então, aquele que atingiu mais alto despertar, percebendo a natureza da mente, percebendo o caráter acidental das impurezas, purifica de seus véus os seres que brilham como joias. Então ele busca os seres e purifica os seres dos seus véus, retira os véus dos seres, né, todas as impurezas dos seres, e isso faz com que os seres brilhem como joias. Ou no texto em tibetano é a mesma coisa, com detalhezinhos. Vendo perfeitamente o caráter luminoso da natureza da mente, apesar das impurezas transitórias, aquele que atingiu o perfeito despertar dedica-se a purificar de seus véus os seres, que são como minas de joias preciosas. É o mesmo sentido. Na instância seguinte, da mesma forma que um ourives habilidoso, percebendo uma estátua feita de ouro puro, resfriada, dentro do seu molde de terra, ali em Pará dessa terra, assim, tendo percebido que a mente pacificada tem o aspecto do ouro puro, o onisciente retira os véus da mente por um método de choque, que é o ensinamento do Dharma. Olha só. Então, o ourives habilidoso, ele percebendo que a estátua já está fria, resfriada, dentro do molde de terra, ele vai poder retirar a terra. Se a estátua não estiver fria, ela ainda estiver meio mole, e ele for retirar o molde de terra, a estátua vai ainda meio que derreter, ela não está pronta, né? Então ele espera ela estar em condições para ele poder retirar o molde de terra. Assim, tendo percebido, olha, presta atenção nessa imagem, tendo percebido que a mente pacificada tem o aspecto do ouro puro, aqui não está falando da mente dos seres ordinários, como nós, expostas a todas as perturbações possíveis, aos delírios e distrações da mente macaco louco, como diz Mingyur Rinpoche, da nossa mente ordinária. Ele está falando da mente pacificada. Aqui ele não está falando dos seres em geral, né? Ele está falando dos seres, mas que seres? Aqueles seres que já estão com a mente pacificada, que seguiram o caminho do Bodhisattva e estão já com a mente pacificada. A estátua de ouro já está pronta para poder ser removido os seus moldes. Então, tendo percebido que a mente pacificada tem um aspecto do ouro puro, ou seja, ela está completamente purificada, o onisciente retira os véus da mente. Então, o onisciente é o Buda. Ele retira os véus, aqueles véus que ainda encobrem, os últimos véus que ainda encobrem a imagem, né? Os véus da mente, os últimos véus que não percebem que você possa ver diretamente a talidade de todas as coisas e se reconhecer na mente de Buda. Ele retira por um método de choque,
Como que o ourives faz nesse momento? Ele quebra o molde de terra. Chega como é que ele vai tirar essa terra? Não é passando um paninho ali, né? Nem quebrando, ou tem uma casquinha. Ele quebra a terra e aparece. Quando o choque, a pancada para quebrar a terra, não vai atingir a estátua, porque a estátua ela é de metal, ela é firme, né? E a terra se desfaz com um golpe. Então, o Buda vai nos dar um método de choque. E esse método de choque, para poder libertar essa imagem de Buda que existe dentro de nós, é o ensinamento do Dharma. E como a preciosa estátua em seu molde de argila, assim essa essência da budeidade se encontra dentro dos seres, recoberto de emoções perturbadoras e impurezas adventícias. Tá? Vamos ver o que diz aqui de Angkor Kultru. O exemplo e o significado da imagem do ouro e do barro. Ele diz assim: uma imagem artisticamente bem projetada, de aparência pacífica, que foi fundida em ouro e ainda está dentro do seu molde, externamente tem a natureza do barro. Os especialistas, ao verem isso, removerão a camada externa e purificarão o ouro nela contido. Ok, então ele está dizendo aqui dessa estátua de ouro que está ainda dentro do seu molde. Você olha para ela, você só vê a cobertura de barro, ou seja, a natureza de barro. A gente vê para os seres e olha para os seres e a gente vê a natureza ordinária da mente dos seres. Isso é uma aparência, porque por dentro, no fundo, o que a gente tem? A gente tem a natureza de Buda, representada pelo ouro puro e pela imagem preciosa. Quando uma imagem que é artisticamente bem projetada em todas as suas partes, pura e bela em sua aparência pacífica, foi fundida em ouro e ainda está dentro do seu molde escuro, ela é coberta por barro e, portanto, externamente tem a natureza da terra. Ao verem isso, os especialistas que sabem que uma imagem de ouro está contida no molde de cobertura removerão a camada externa para remover os vestígios do barro restantes na imagem de ouro nela contida. Então, é esse o mesmo exemplo. Nós, no nosso dia a dia, nós não temos essa visão de perceber a natureza de Buda nos seres, e quando nós encontramos com todos os seres, e quando nós olhamos para nós mesmos, nós só vemos o molde, o revestimento de terra que está. E a gente acha que o molde é a natureza dos seres, mas não é. Ele só mantém lá, a natureza está lá dentro, está escondida embaixo desse molde. Isso é a sequência de todos esses exemplos, né? A natureza da mente de Buda está escondida dentro de um lótus sem graça. Ela está escondida pelas abelhas agressivas, está escondida pela casca da semente, está escondida pelo pântano mal cheiroso, está escondida pela terra que cobre, ela está no interior da terra, né? Imagina, está no interior da terra e aqui está no interior do molde de, de argila, né? Ou então ela está dentro da semente, pronta para poder romper a semente, está envolta em trapos sujos, ou está dentro do útero, guardada dentro do útero, e aqui agora está dentro de um molde de, de argila. Esse molde de argila é uma outra representação do próprio útero da imagem anterior, né? Quando você retira os outros elementos e fica só com o molde que recobre a, a imagem, né? A imagem da mente de Buda,
Então, aqui a gente tem esse molde, que é como se fosse, esse molde é como se fosse o útero que guarda dentro dele a imagem de ouro, né? Porque teve um processo para ela poder se esfriar e para ela poder ser retirada dos seus últimos véus. Da mesma forma, os vitoriosos veem que, cadê? Da mesma forma, aqueles de iluminação suprema veem plenamente que existem véus sobre a natureza luminosa, mas que essas manchas são apenas adventícias. Então, eles purificam os seres que são como minas de joias, purificam os seres de todos os seus véus. E aí os seres brilham como joias preciosas. Da mesma forma, os vitoriosos veem plenamente que existem véus sobre a natureza luminosa da mente dos seres, mas que estes são apenas adventícios, podendo ser removidos. Ao verem isso, eles removem esses véus que são semelhantes ao molde. Uma vez despertos e expandidos na iluminação suprema, eles ensinam o Dharma sagrado e purificam os seres, que são como minas de joias, de todos os seus obscurecimentos. Como que os Budas quebram o molde e nos libertam do molde, ensinando o Dharma. Ensinando o Dharma, nós seguimos purificando a nossa mente e assim a gente liberta a nossa mente dos seus moldes e dos véus que obscurecem, de todos os obscurecimentos. Juntando as duas instâncias, reconhecendo a natureza de uma imagem de aparência pacífica, impecável e feita de ouro cintilante, enquanto ela ainda está contida em seu molde, um especialista remove as camadas de argila. Vejam aqui que é importante, reconhecendo a natureza de uma imagem de aparência pacífica. A natureza dessa imagem está falando da natureza da mente de Buda que existe em nós, de uma imagem de aparência pacífica, impecável e feita de ouro cintilante. Isso é a mente de Buda, certo? É impecável, é feita de ouro cintilante e tem essa aparência pacífica. Então, a mente ela está pacificada, né? A nossa mente agitada não consegue perceber a estabilidade, a imutabilidade da mente de Buda. Quando a gente, através dos processos de meditação, fazendo o chinê, a gente consegue pacificar completamente, deixar de se fascinar pelos processos mentais da nossa mente ordinária, comum, a nossa mente naturalmente ela vai se pacificando, ela vai deixando de ficar agitada pelos pensamentos, pelas emoções e pelos conceitos, e ela abandona tudo isso e busca simplesmente a tranquilidade e a pacificação. Nesse processo de pacificação, a mente ela se torna estável e imperturbável, como as margens de um lago onde não houvesse nenhum vento. Então, sem nenhum movimento sobre o lago, a superfície do lago se torna um espelho, né? Um espelho imperturbável. Se o espelho é imperturbável, ele reflete as coisas tal qual elas são. Se tem alguma ondinha passando nesse espelho, a visão que a gente vai ter dele, ele vai ser um espelho deformado, como a imagem da mente que a gente viu antes, né? E as imagens que a gente vai ver não são das coisas como elas são, são das coisas perturbadas pela agitação sobre a superfície da água. Então, a nossa mente, ela é agitada, a nossa mente habitual, ela é agitada, ela distorce a percepção da realidade. Quando a gente consegue calar essa mente e meditar e chegar nesse estado de estabilidade mental, a gente tem, então,
a imagem de aparência pacífica, impecável e feita de ouro cintilante, porque aí nós percebemos que essa natureza imutável, ela é luminosa, ela é brilhante, e ela é plena da capacidade de cognitiva, de conhecer as coisas como as coisas são, finalmente. Então, reconhecendo a natureza de uma imagem de aparência pacífica, enquanto ela ainda está contida em seu molde, aqui ele está dizendo, o Buda reconhece essa imagem, essa mente de Buda nos seres, quando a mente de Buda ainda está contida no seu molde. Então, o que que ele faz? Ele remove as camadas de argila. Da mesma forma, o onisciente conhece a mente pacífica, que é semelhante ao ouro puro, e remove as obscuridades, ensinando o Dharma, assim como o molde é batido e lascado. Então, da mesma forma como você, o ourives, vai chegar lá, vai bater naquele molde de terra e ir lascando ele para poder retirá-lo completamente, o Buda ensina o Dharma, é uma forma de bater em nós e nos lascarmos para que a gente elimine todos esses obscurecimentos que nos impedem de ver as coisas como elas são. Continuando aqui com o Jangol Kutru, suponha que haja uma imagem de aparência pacífica e bela, impecável e completamente pura, feita de ouro puro e cintilante, mas que no momento de sua fundição está contida num molde de argila escura. Um especialista, argila queimada, né? Um especialista habilidoso na fabricação de estátuas reconheceria a sua natureza e removeria as camadas externas de argila. Da mesma forma, os Budas que conhecem a totalidade do cognoscível reconhecem o Sugata Garbha, o Tathagata Garbha, o verdadeiro estado da mente, que é pacífico por natureza e, portanto, semelhante ao ouro completamente puro. Eles removem os véus que impedem a realização direta do elemento, que de novo o elemento, ensinando o Dharma como meio para a sua remoção, agindo como alguém que golpeia o barro, lascando para remover o molde. Reforçando aqui essa imagem. Então, os Budas que conhecem a totalidade do cognoscível, que conhecem todas as coisas, né? Eles reconhecem o Tathagata Garbha, o verdadeiro estado da mente, que é pacífico por natureza e estável e imutável, e, portanto, semelhante ao ouro completamente puro. O ouro completamente puro, porque o ouro ele não é corruptível, ele não enferruja, ele não degrada, ele permanece estável, completamente puro. O que que eles fazem? Removem os véus que impedem a realização direta do elemento. Os véus impedem que a gente perceba a natureza plena do elemento. O elemento é o Tathagata Garbha, é o germe da mente de Buda. Eles fazem isso ensinando o Dharma como um meio para a sua remoção, agindo como alguém que golpeia o barro, lascando para remover o molde. Essa é uma imagem muito interessante, como que o Buda ensinando o Dharma, ele está batendo no nosso molde, ou seja, na nossa mente ordinária, para poder lascar essa mente e retirar essas coisas que ainda estão presentes. Aqui a gente tem esse exemplo mostra as últimas 3 terras de Bodhisattva, da 8ª até a 10ª. O que que a gente é, identifica nesse estado? Esse é o último caminho, dos 5 caminhos, né? O caminho da acumulação, o caminho da junção, o caminho da visão, o caminho da meditação. A gente está aqui agora o caminho do não mais aprendizado. Esse é o caminho onde você não tem mais nada para aprender. Você só tem que aplicar tudo aquilo que você já aprendeu, tudo que tinha que ser aprendido.
você só tem que fazer as purificações finais, né? Oitava terra, nona terra e 10ª terra. Então, vocês veem que não é uma coisa que se faz em 5 minutos, né? Então, esse é o estado do não mais aprendizado. Isso significa que se você pegar alguém que está na oitava terra, ele ainda não tem ele ainda tem várias coisas obstruindo que impedem de se manifestar completamente como um Buda. Isso que está obstruindo está como um molde. O Buda, dentro dos bodhisattvas da oitava terra, é como um ouro fundido. Ele precisa ser resfriado. Então, esse processo de purificação é um processo ainda de um certo resfriamento, porque ao que está em volta da imagem do Buda ainda está quente. A nossa mente está quente, está agitada ainda precisa ser resfriada. Esse resfriamento é o processo de pacificação. Quando você chega no ponto em que a pacificação foi alcançada, né, você pega o molde de terra e ele está frio, então você sabe que a imagem do interior está pronta, você pode remover essas camadas, então essas últimas camadas, essa última camada vai ser removida a golpes de Dharma, né? Então, isso é as últimas, aqueles véus mais arraigados. É interessante que aqui a imagem ele já volta a se tornar uma coisa dura. A gente estava vendo que estava se suavizando, retirando aqueles panos podres que são fáceis de retirar, depois aquela coisa amorosa e ainda limitada, que é a imagem da mãe, né? Que porque ela é ainda limitada porque é uma mãe angustiada, uma mãe com medo, uma mãe desprotegida. Ela não é uma imagem, por exemplo, não é uma Prajnaparamita grávida, por assim dizer. A gente tem uma mulher grávida, uma mulher desprotegida, pobre, desvalida. Ou seja, aqui, aquela imagem ainda é da mente da gente, da mente habitual, né? Não é da mente luminosa do estado de Buda, que a gente vê na Prajnaparamita, que é a mãe de todos os Budas, né? Então, e aqui agora a gente volta a ter uma imagem dura, revestindo ainda a essência de Buda, tem o nosso último obstáculo. Esse último obstáculo, ele é um obstáculo duro e precisa de ser quebrado, né? Aqui a gente tem muito ainda os últimos resquícios de emoções perturbadoras e de autopercepção como um eu. Se a gente pensa que a ignorância fundamental é a ignorância sobre o nosso estado natural, que é a mente de Buda, então, enquanto a gente não remover essa ignorância, a gente não consegue se enxergar como mente de Buda. Quando a gente se consegue se enxergar como mente de Buda, é porque a gente removeu essa ignorância. Então, aqui ele está falando, isso é a ignorância fundamental que precisa ser removida. Esse molde de argila é a ignorância fundamental que precisa ser removida. Ela recobre a mente de Buda e faz aparecer como um punhado de terra, como uma coisa sem valor, né? Ou seja, a visão que a gente tem de nós mesmos. Então, aqui, como nós não nos enxergamos como a mente de Buda, nós nos identificamos como um eu, nós nos identificamos como uma bola de terra queimada e sem nenhuma serventia, que é o molde que recobre a estátua de Buda, certo? Então, esse é o último véu que é removido. No exemplo da estátua do molde de argila, a terra representa as impurezas de um bodhisattva da oitava até a 10ª terra.
Então, com isso, a gente terminou de ver os 9 exemplos. E a gente percebeu que esses 9 exemplos não são apenas 9 exemplos comuns a todos, mas também eles representam momentos diferentes no nosso caminho para alcançar o despertar. No nosso próximo domingo, a Lama Pelman vai me substituir para poder dar o ensinamento. E depois, no domingo seguinte, eu retorno e aí eu vou pegar esses 9 exemplos para entender melhor o que são esses obstáculos que são apresentados nesses 9 exemplos, que são os obstáculos que a gente precisa ir removendo ao longo do caminho. Então, a gente vai voltar e trabalhar um pouco sobre essa ideia, seguindo o texto do Uttara Tantra Shastra. A gente ainda tem alguns segundos, se tiver alguma pergunta. Bom dia, Lama. Diga, Leonel. Eu fiz. A minha pergunta é assim: no Bom dia, Lama, a oitava terra de Bodhisattva, a, o futuro rei no ventre da pobre mulher, é a- uma conexão com Sukhasidi? Não, não. Tem, Sukhassid é Buda, né? Sim. Sukhassid é Buda. Então, ela passou por essas 10 terras, né? Mas isso não tem relação com Sukhassid diretamente, não. Me lembrei um pouco da história dela. Fiquei assim meio Ah, afetado a história de Sukhasidi. Assim. sim, é, é interessante, né? Sim, acho que pode fazer um sentido assim, né? Da mesma forma, né? Sim. Mas essa história, na história de Sukhassid, tem alguns elementos que não batem com essa imagem, sabe? Ah, Porque ela foi expulsa de casa, tá certo, né? Com 60 anos. Mas ela foi expulsa de casa, ela foi para um outro lugar e começou a trabalhar, né? Ela não se sentia desvalida, desprotegida, ela não estava totalmente exposta. Ela começou a trabalhar e começou a ir para a feira vender a cerveja que ela fazia e assim então ir seguindo a sua prática espiritual, né? Ela foi expulsa de casa por causa da sua compaixão, né? Então ela não abriu mão dessa compaixão e nem se arrependeu do que ela fez. Ela fez o que devia ser feito. Então ela não era alguém que estava totalmente abandonado, desprotegido, desesperançado, apavorado, né? E como a gente tem a imagem dessa mulher, o que que vai ser de mim, né? A imagem dessa mulher. Sukhassid não estava nessa vibração, né? Ela estava ok, né? Porque veja bem, ela como mãe de família trabalhava pra caramba, né? Para poder cuidar do marido e dos filhos ali. Então, e ela continuou, ela teve menos gente agora para poder cuidar, né? Para ela ficou melhor sair de casa. é, Melhor coisa que podiam ter feito por, a melhor coisa que eles podiam ter feito por ela é fazer ela embora de casa, que assim ela conseguiu ter liberdade para seguir o seu caminho espiritual e alcançar o estado de Buda, como ela alcançou. Para aqueles que não conhecem a história de Sukhassid, a gente pode ainda ver isso mais para frente. gratidão, Lama. Então, vamos fazer a nossa dedicatória, que a gente já vai começar a prática de Shirenzi daqui a pouco. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si,
e pela graça da infalível aspiração da sanga, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.